Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje o nosso assunto é o estado mínimo e a pandemia do coronavírus. Bem, mas antes de mais nada, eu quero agradecer a todos vocês que acompanham nosso canal, pedir àqueles que ainda não são inscritos que se inscrevam, pois você sendo inscrito, todas as vezes que nós postar nosso material, você será notificado. Compartilhe também nossos vídeos, pois para que outras pessoas possam ter acesso, e deixe o seu joinha para que nós possamos continuar existindo. Bem, o modo de produção capitalista, ele é um modo de produção que está edificado sobre a estrutura da violência. Essa é a essência do capitalismo. Sem violência, o capitalismo não tem sentido. Ele precisa da violência para que ele possa sobreviver. E são violências de toda a natureza, né? É violência contra o negro, contra a mulher, contra o índio, contra o homossexual, é a violência da fome, é a violência da falta de moradia, enfim, as mais diversas violências que possam existir imposta por esse modo de produção perverso. E é justamente esse antagonismo que faz com que sempre ele está em profundas crises. E nesses momentos dessas profundas crises, os seus representantes se reúnem para buscar aquilo que eu chamo de remendo para esse modo de produção. E uma dessas reuniões aconteceu em 1989, na cidade de Washington, nos Estados Unidos. Lá reuniram o Fundo Monetário Mundial, o Banco Mundial e o Departamento de Tesouro americano, com o objetivo de buscar saída para as crises do capitalismo. Bem, e nessa reunião, que ficou conhecida como Consenso de Washington, uma das medidas, um dos remendos, foi a da privatização das empresas estatais, considerando que seria necessário diminuir o tamanho do Estado. Por isso, quando se fala em estatização das empresas, está se referindo à política do Estado mínimo, né? De tirar aquilo que é público do público e transferir para o setor privado. Essas medidas no Brasil praticamente tiveram início no governo de Fernando Henrique Cardoso. O livro chamado As Privatarias Tucanas explica bastante sobre as privatizações na era Fernando Henrique Cardoso. Nos governos Lula e Dilma, que foram considerados, né, governos nacionalistas, que defendem as empresas públicas, praticamente esse processo parou. Quando Michel Temer assumiu com o programa de Ponte para o Futuro, ele deu continuidade no processo de privatização, e o atual presidente Jair Bolsonaro também tem a mesma linha de pensamento em privatizar aquilo que ainda resta de empresas públicas brasileiras. Nós devemos lembrar que, por exemplo, a Companhia Vale do Rio Doce já foi uma empresa pública. Hoje ela ganha o nome de Vale. E só para nós termos uma ideia, quando Fernando Henrique entregou a Vale do Rio Doce para o setor privado, em um ano que ela tinha sido privatizada, ela teve um lucro 3 vezes o valor em que ela teria sido vendida. Nós já tivemos outras empresas, como as empresas de telecomunicações, praticamente todas já foram vendidas no Brasil, todas foram vendidas. As empresas de energia elétrica, as estradas estão sendo privatizadas, daí você não anda mais do que 30 km, você monta em cima de um pedágio. Então hoje, para você rodar numa estrada, você tem que pagar, né? A parte das riquezas do petróleo já foram também entregues.
E o que ainda resta, se continuar governo como o do Jair Bolsonaro, serão entregues também. Inclusive já falam em entregar os Correios, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. E o certo é que o processo de privatização não funcionou. Um exemplo, e nem funcionará, um exemplo é as manifestações que aconteceram ano passado no Chile. Aquelas manifestações eram o reflexo do processo de privatização que aconteceu há 30 anos atrás naquele país. Então, o Estado mínimo não funciona. E, no nosso caso, é só nós pegarmos o SUS. O SUS, que é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, que já foi melhor atendido do ponto de vista de recursos em governos anteriores. Mas que no governo de Michel Temer, através da PEC dos gastos, foi congelados os investimentos na saúde pública do Brasil durante 20 anos. E com tudo isso, o SUS, nesse momento de pandemia do coronavírus, em que nós já passamos da casa dos 20 mil mortos, mais de 200 mil pessoas que já contraíram a doença, e o SUS ainda está funcionando, embora no seu limite, mas ainda está funcionando. Mas vamos voltar um pouco naquilo que é o SUS, e aí eu queria só pegar uma questão, uma única, para mostrar a importância do SUS, que é a questão do Programa de Saúde da Família, que é a questão da prevenção à saúde, pois prevenir é muito melhor do que remediar. A saúde preventiva é muito melhor para o paciente em si e é muito melhor também para o Estado, pois irá gastar menos, irá ter uma população sadia, e isso é uma das políticas do SUS, que é a política da prevenção. Então, é um sistema de saúde muito importante. Só para nós termos uma ideia, agora nesse momento do coronavírus, tem países aí no mundo que cobram até R$7 mil para fazer um exame de coronavírus. Aí você pode falar assim, mas o trabalhador lá ganha melhor. Melhor, aspas. Um trabalhador que ganha R$10 mil gasta R$7 mil para fazer o exame. Não estaria na mesma situação que estão os brasileiros? Que ganham um salário mínimo de R$1.000, mas se tem um SUS que faz o atendimento de graça, não é a mesma coisa ou melhor? O grande problema é que o SUS também está sendo privatizado. E o grande sinal claro que foi dado foi justamente lá quando congelaram os seus gastos durante 20 anos. Então você já imaginou se nós não tivéssemos, neste momento de pandemia do coronavírus, um sistema de saúde tão importante como o SUS? O que seria do nosso povo? E aí, é claro que eu não estou aqui dizendo que o SUS vai suportar esta crise, entendeu? Porque, como eu já disse, ele está no seu limite. Ontem eu estava vendo uma matéria em que um jornalista dizendo que nós temos a possibilidade de ter 100 mil mortos vítimas do coronavírus no Brasil. É claro que se infelizmente nós chegar a esse ponto, será impossível o sistema de saúde público do Brasil conseguir dar atendimento adequado a toda a nossa população. Mas sem dúvida nenhuma, é um grande sistema de saúde
que é público. E todos nós brasileiros deveríamos estar defendendo de unhas e dentes aquilo que é público e, principalmente neste momento, o Sistema Único de Saúde. Infelizmente, parte do povo brasileiro não tem esse sentimento de patriotismo. É bom lembrarmos que nós somos o melhor país do mundo, um país que não tem problema de terremoto, maremoto, em função de nós estarmos em cima de uma única placa tectônica. Nós temos terras férteis, nós temos uma imensa riqueza natural, entre elas a água, minério, madeira e etc. Nós temos climas diferenciados. Nós somos um país que, do ponto de vista geográfico, é quase do tamanho do continente europeu. Então, nós somos o melhor país do mundo e nós temos que defender isso porque nós somos. Agora, os problemas políticos que nós temos no nosso país não significa de maneira alguma que o nosso país é um país ruim. Nós temos problema de administração, mas que o nosso país é o melhor país do mundo, eu não tenho dúvida disso. Portanto, minhas amigas e meus amigos, nós precisamos defender aquilo que é público. E neste momento, mais do que nunca, nós devemos estar dizendo: viva o SUS, viva os servidores da área da saúde, e que o SUS continua cada vez mais crescendo ao invés da privatização. Um grande abraço a todos e até a próxima.